Fala pessoal, professor Marcelo Soares na área para nossa aula de departamentalização. Vamos aí tratar em detalhes esse assunto que é muito importante, muito cobrado pela Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Primeiro a gente vai entender o conceito de departamentalização e depois a gente vai estudar as espécies de departamentalização, também chamadas de critérios de departamentalização. Mas para isso a gente tem que entender o contexto mais geral, né? O que é departamentalização, onde a departamentalização se insere. Show de bola, então vem aqui comigo entender isso melhor. Quando a gente estudou, ali no comecinho do curso, né, os conceitos iniciais, o conceito de administração, o processo administrativo, nossa aula número 1, aula número 2 normalmente, né? O que você aprendeu lá? Você aprendeu que a administração ela existe, né, com a finalidade de auxiliar as organizações a atingirem seus objetivos. E para fazer isso, a administração ela se baseia em um processo administrativo. Lembra disso? Processo administrativo? Pois bem, quais são as funções administrativas, ou seja, as funções que integram o processo administrativo? Lembra comigo, o processo administrativo é composto de 4 funções. O famoso pode ser planejamento, organização, direção e controle. Então lembra lá, o processo administrativo, segundo os autores neoclássicos, é composto pelas funções de planejamento, organização, direção e controles. Fomos bastante enfáticos nesse ponto da aula, por quê? Porque a FGV gosta de misturar as funções administrativas. Pois é, agora o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a departamentalização. A departamentalização, gente, é um conteúdo que está fortemente relacionado com a função de organização. Então é como se a gente estivesse agora aprofundando os nossos conhecimentos sobre a função de organização, estudando inclusive o que é departamento, como é que eu crio departamentos, por que existem departamentos, tá bom? Então aqui para a gente consolidar essa ideia, ó, quando a gente fala em processo administrativo, você vai se lembrar dessa figura aqui. Nós temos o planejamento, organização, direção e controle. Pois bem, dentro desse processo administrativo, temos a função de organização, que corresponde a uma função que integra o processo administrativo e que se relaciona com o ato de organizar, estruturar, integrar os recursos e órgãos incumbidos de administração, estabelecer relações entre eles e as respectivas atribuições, né? Aqui está um pouco complicado, né? Parece estar muito administrês. O que você tem que entender? Qual é a ideia aqui da função de organização? Imagine que a gente tem uma empresa, eu e você. Adivinha um exemplo? Sorveteria. Você sabe, eu adoro comida, então meus exemplos são sempre envolvendo comida, né? Então imagine que a gente tem uma sorveteria. Show de bola. A gente estabeleceu um planejamento para a nossa sorveteria. A gente definiu alguns objetivos para a nossa sorveteria. Vamos imaginar que a gente definiu, eu quero que a nossa sorveteria atinja 50 mil de faturamento por mês. Eu quero que a nossa sorveteria tenha 10 filiais em Manaus, por exemplo, né? Então a gente foi estabelecendo diversos objetivos para a nossa sorveteria. E aí a gente foi detalhando as estratégias. Lembra o que é estratégia? O curso de ação que a gente escolhe para alcançar os nossos objetivos. Então a gente foi definindo objetivos e meios para alcançar esses objetivos. Foi fazendo tudo isso dentro do nosso planejamento da nossa sorveteria. Show de bola! Fizemos o nosso planejamento. Depois de fazer o planejamento, o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer justamente a organização. Ou seja, como é que a gente vai utilizar o dinheiro que a gente tem? Como a gente vai utilizar a força de trabalho que a gente tem na nossa sorveteria? Como a gente vai utilizar as máquinas que a nossa sorveteria tem? Então, é esse trabalho de estruturar, de organizar as pessoas, as máquinas, a hierarquia, né? Que é trabalho da função de organização. Então, imagina assim, eu gosto de pensar assim, o que a função de organização faz, né? Imagina um super galpão, um galpão enorme, gigantesco lá. Aí nesse galpão tem um monte de gente, imagina, um monte de gente, várias pessoas, imagina, 100 pessoas, né? E essas pessoas estão fazendo diversas tarefas, né? Tem lá o João, está cortando um papel, aí tem o Pedro que está grampeando alguma coisa, tem a Maria que está
fazendo um relatório, né? Tem várias pessoas nesse galpão, cada uma fazendo um conjunto de atividades diferentes, né? Agora imagine que você, né, está dentro desse galpão e você quer começar a organizar as coisas, quer botar as pessoas juntas, as pessoas que trabalham ali com as mesmas coisas de uma forma mais organizada. Então você quer aproximar, você quer definir quem manda em quem, porque imagine, o João teve uma ideia, a Maria teve uma ideia diferente, completamente oposta. Quem é que vai ter a palavra final? Então você, como administrador, tem que definir isso também. Você tem que atribuir a autoridade, você tem que atribuir responsabilidade. Então você tem que botar ordem nesse galpãozão. É isso que a função de organização faz. Então vem aqui comigo para a gente entender. Então imagina lá o nosso galpãozão, a nossa sorveteria. Fizemos o planejamento, né? Ou seja, definindo objetivos e os meios para alcançar esses objetivos. Ora, para alcançar esses objetivos, a gente vai precisar de realizar diversas tarefas, né? E para fazer essas tarefas, a gente vai precisar de pessoas para fazer essas tarefas. Então imagina lá o galpãozão com diversas tarefas e diversas pessoas, né? E aí você pensa, poxa, Marcelo, será que não tem uma forma mais racional, mais que tenha lógica para agrupar essas pessoas e tarefas? Aí você vai criar o quê? Os famosos departamentos. Então, quando a gente consegue agrupar pessoas para realizar um conjunto de tarefas em caixinhas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos criando os órgãos, né? Que são os departamentos. Pois bem, então esse é o trabalho que a gente chama de departamentalização, agrupar pessoas e tarefas em caixinhas, ou seja, em órgãos. Pois bem, só que isso não é suficiente, né? Além de eu criar os órgãos, além de eu criar os departamentos, eu vou ter que também estabelecer as relações entre esses órgãos. Ou seja, quem é que vai mandar em quem? Quem é que vai ser o responsável, por exemplo, por dar a palavra final no assunto de marketing, ou no assunto de vendas, ou no planejamento estratégico da empresa. Então eu tenho que estabelecer também as relações entre esses órgãos. Então, quando a gente fala sobre tudo isso, quando a gente começa a estruturar tudo isso, a gente está justamente fazendo a função de organização. E mais especificamente, tem até um conceitozinho que a administração utiliza para quando a gente consegue consolidar tudo isso, quando a gente dá uma cara para a nossa empresa, para a nossa sorveteria, a gente consolida todas as informações de tarefas, de pessoas dentro de órgãos e com relações bem definidas, a gente define a nossa estrutura organizacional. Então, a estrutura organizacional. A gente vai falar bastante ainda sobre esse conceito mais à frente. Então, o que é a estrutura organizacional? Você botando ordem na casa, você organizando tudo que tem nesse grande galpãozão que é a sua empresa, tá bom? Perfeito. Na aula de hoje, o que a gente vai estudar especificamente? A gente vai estudar especificamente como a gente cria as caixinhas, como é que a gente cria os departamentos, tá bom? Então, o que é departamento, o que é departamentalização? É simplesmente o agrupamento de pessoas para realizar um conjunto de tarefas de acordo com algum critério racional. Então vem aqui comigo, o que é departamentalização? É simplesmente você criar as caixinhas, ou seja, você vai fazer um agrupamento de tarefas em unidades administrativas. Então grava isso, departamentalização é agrupar tarefas em unidades administrativas, ou seja, em departamentos. Esse processo decorre do que Hidalberto Chiavenato denomina de especialização, diferenciação horizontal do trabalho. Existem diversos critérios que podem ser utilizados para agrupamento, o que gera, por consequência, vários tipos de departamentalização. Então, aqui para a gente entender isso um pouco melhor, né, para formar o seu departamento, para você formar essa sua caixinha, você pode estabelecer diferentes tipos de critério. Você pode estabelecer, por exemplo, eu vou botar no departamento todas as pessoas que trabalham em Manaus, né? Todo mundo que trabalha em Manaus, na sede de Manaus da nossa empresa, vai ficar nesse departamento. Você pode definir, por exemplo, nesse departamento eu vou botar todas as pessoas que trabalham na área de vendas.
você está utilizando outro critério. Então, departamentalização é simplesmente isso. Você agrupar tarefas em departamentos, ou seja, unidades administrativas, utilizando algum critério que faça sentido para a sua realidade, para a realidade da empresa, tá bom? Então, o que é departamentalização? Agrupamento de tarefas em unidades administrativas. Traduzindo, é o juntar, né, tarefas de acordo com algum critério, tá bom? O Hidalberto Cavenato chama isso de especialização horizontal do trabalho. Por quê? Porque você está especializando as pessoas, elas vão fazer tarefas parecidas dentro do departamento. Então você está especializando as pessoas. E por que é horizontal? Porque você não cria um novo nível hierárquico. Então, especialização horizontal é quando você cria departamentos. Especialização vertical é quando você cria níveis hierárquicos. Então, você cria novos chefes, tá bom? Então, especialização horizontal é o que a gente chama de departamentalização. Show de bola? Show de bola? Então, vem aqui comigo para a gente já fazer uma questãozinha da FGV para fixar esse conceito. Olha essa questão. FGV, professor 2016. Reconhecer a necessidade de subdivisões de equipes ou departamentos para o aumento da eficiência é parte do planejamento estratégico de uma organização. Sobre a distribuição de responsabilidades e atribuições nas organizações, leia o fragmento a seguir. Vamos ver, lacuna, né? Consiste em fracionar as funções e agrupar as responsabilidades em subdivisões da organização e, a partir da especialização, distribuir recursos de forma mais eficiente em grupos com características complementares e similares. Assinale a opção que completa corretamente a opção. Gente, qual é o nome desse fenômeno de agrupar tarefas, agrupar responsabilidades em subdivisões da organização, ou seja, em unidades administrativas, em departamentos e unidades administrativas? Ora, o processo de agrupar responsabilidades, o processo de agrupar tarefas em departamentos é justamente o que a gente chama de departamentalização ou especialização horizontal do trabalho. Então, vamos analisar aqui, ó, o gabarito, departamentalização. Alternativa B de bola. Vamos comentar aqui sobre a alternativa A. Delegação. O que é delegação, gente? Delegação é quando um indivíduo ele transfere parte do seu poder para um subordinado decidir a respeito. Então imagine o seguinte, imagine que eu, Marcelo, sou superintendente de auditoria, né? Pois bem, só que eu delego parte do meu poder para um dos meus subordinados para ele fazer o planejamento de uma atividade ali específica de auditoria. Então a delegação é essa transferência de parte das competências para um subordinado. Tá bom? É diferente da departamentalização, que a gente já sabe, é a criação de departamentos, você agrupar tarefas em unidades administrativas. Vamos ver a alternativa C. A alternativa C fala sobre a desconcentração. A desconcentração, gente, é um termo que a gente estuda mais em administração pública e direito administrativo. Tá? É um termo que a gente estuda mais lá. E o que significa desconcentração? Significa a criação de órgãos na administração. Criação de órgãos. Né? A descentralização também é um termo que a gente utiliza mais em administração pública e significa a criação de entidades. Então aqui a banca utilizou termos mais próprios da administração pública e do direito administrativo. Centralização. O que é a centralização? Dentro de administração, centralizar significa você manter nos níveis hierárquicos mais altos o poder decisório. Então, o que é descentralização? Para os nossos estudos aqui, é quando você transfere o poder de decisão para os níveis mais baixos da hierarquia. Quando você centraliza tudo, o que você está fazendo? Só o chefão ali toma as decisões, tá bom? Então, aqui ele trouxe diversos conceitos, mas o que ele está descrevendo aqui, que é o processo de agrupar responsabilidades, é justamente o conceito de departamentalização. Show de bola? Gabarito, portanto, alternativa B de bola. Entendi, Marcelo, entendi o que é departamentalização. É simplesmente o agrupamento de tarefas em departamentos, em unidades administrativas. Perfeito, é isso mesmo.
Ah, Marcelo, mas no meu edital fala assim, né? Existe departamentalização funcional, existe departamentalização territorial, existe departamentalização por clientes. Que diacho de tudo é isso, assim? O que muda, né? Exatamente isso que a gente vai estudar agora. O departamento, né? Ele é criado de acordo com algum critério. Só que você tem diversos critérios que você pode utilizar para agrupar as tarefas. Então existem diversos tipos de departamentalização. Então, o que são os tipos de departamentalização? Simplesmente, eles indicam o critério que você utilizou para criar o seu departamento. Então, vem aqui comigo entender isso. Ora, para eu criar o departamento, eu posso utilizar o critério funcional. Ou seja, eu posso botar no departamento todo mundo que trabalha com a mesma tarefa, ou seja, realiza as mesmas funções. Então, quando eu agrupo, por exemplo, um departamento de vendas, o que eu estou fazendo? Todas as pessoas que trabalham com vendas na empresa, elas vão ficar naquele departamento, reunidas naquele departamento. Esse processo é justamente o que eu chamo de departamentalização funcional. Então, departamentalização funcional, eu criar departamentos de modo que eu estou agrupando as pessoas que trabalham com a mesma função. Então, é isso que a gente chama de departamentalização funcional. O que a gente chama de departamentalização por processo ou fase do processo? Adivinha só, é quando você utiliza como critério de agrupamento das tarefas a etapa do processo no qual as pessoas estão atuando. Então, o critério de agrupamento é justamente a etapa do processo. Adivinha só o que é departamentalização por produto? É quando você utiliza como critério o produto para agrupar os departamentos, para criar os departamentos, né? A gente vai falar sobre cada um dos tipos de departamentalização, só quero que você entenda a ideia, que é bastante intuitiva, né? Então, departamentalização funcional, criei departamentos utilizando como critério a função. Departamentalização por processo, qual foi o critério que eu utilizei? A fase do processo. Departamentalização por produto, qual foi o critério que eu utilizei para agrupar, para criar os departamentos? Os produtos. Né? Departamentalização por projeto, qual foi o critério que eu utilizei para criar meus departamentos? O projeto no qual a pessoa está atuando. Departamentalização por clientela, de novo, né? O critério são os clientes. Departamentalização por matriz ou matricial, essa é a menos intuitiva, tá? A departamentalização matricial, ela é você utilizar um misto. Você utiliza uma departamentalização funcional mais uma departamentalização por projetos. Então, ela é a mais diferentezinha, né? Mas as outras são bem intuitivas. Adivinha só qual é o critério que eu utilizo para fazer a departamentalização por base geográfica? Justamente a posição, o território no qual o departamento está situado. Então, perceba, gente, que existem diversos tipos de departamentalização, mas a ideia é sempre a mesma. O que vai mudar de um tipo para o outro? O critério que você utilizou para criar o departamento. Se você utilizou um critério por produto, todo mundo que trabalha naquele departamento vai estar atuando no mesmo produto, é o mesmo produto. Se o critério foi um projeto específico, todas as pessoas que estiverem naquele departamento vão estar atuando em um projeto em comum, tá bom? A ideia é essa, tá bom? Agora a gente vai começar a aprofundar, vai começar a entender cada um dos tipos e isso tudo vai ficar mais claro. Eu só quero te dar a visão geral. Mas antes disso, vamos fixar. Vamos fazer uma questãozinha para a gente fixar o que a gente aprendeu. Olha essa questão aqui. FGV Professor 2016. A departamentalização é um meio para se obter a homogeneidade de tarefas em cada órgão. Olha ele falando difícil aqui. Departamentalização é um meio para se obter homogeneidade de tarefas. O que ele está dizendo aqui, gente? A gente cria departamento para transformar os departamentos em tarefas mais parecidas, mais homogêneas, tá bom? Essa homogeneidade é possível quando são reunidos na mesma unidade todos aqueles que estão executando o mesmo trabalho, pelo mesmo processo, para a mesma clientela, no mesmo lugar. Os principais tipos de departamentalização são, vamos ver, olha aqui, 1 por função, 2 por produtos, 3 por localização geográfica, 4 por clientes, 5 por fases do processo, 6 por projetos. Vem aqui. Consiste no agrupamento das atividades e tarefas de acordo com as funções
principais desenvolvidas dentro da empresa. Ora, se eu estou utilizando como critério a função, qual vai ser o meu tipo de departamentalização? Ora, Marcelo, meu tipo de departamentalização vai ser funcional, por funções. Então vamos botar aqui. Olha a outra. Envolve a diferenciação e o agrupamento de atividades de acordo com o resultado da organização. Ou seja, qual é o produto da minha organização, resultado, o que ela gera, né? Então vamos ver aqui. Qual é a departamentalização, gente, que utiliza como resultado da organização? É a departamentalização por produto, né? Por produto. Então vou botar aqui 2. Requer diferenciação e agrupamento das atividades de acordo com a localização onde o trabalho será desempenhado ou a área de mercado a ser servida. Gente, qual é o tipo de departamentalização que eu utilizo como critério a posição geográfica, a localização? É aqui, ó, por localização geográfica. Então aqui, número 3. Vamos ver a próxima. A diferenciação e o agrupamento das atividades de acordo com o tipo de pessoa ou pessoas para quem o trabalho é executado. Para quem o trabalho é executado? Gente, para quem a organização trabalha? A organização trabalha para os clientes. Então aqui ele falou clientes de um jeito difícil para tentar te confundir, mas é para o tipo de pessoa ou pessoas para quem o trabalho é executado. Então quando a gente utiliza um departamento de acordo com o cliente que a gente atende, a gente está utilizando justamente a departamentalização por clientes. Então aqui é 4. Vamos para a próxima. A diferenciação e o agrupamento se fazem por meio de sequência do processo produtivo ou operacional, ou ainda por meio de arranjo e disposição racional do equipamento utilizado. Gente, qual é o tipo de departamentalização que usa como critério a fase do processo produtivo, né? A etapa do processo produtivo? É justamente o que a gente chama de quê? De departamentalização por processo ou por fase do processo. Então aqui ficou 5. O agrupamento organização na base de projetos. Qual é a departamentalização que utiliza como critério os projetos envolvidos? É a departamentalização por projetos. Então essa questão aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo em ordem, né? Gabarito, então, a alternativa é. Então perceba, gente, que às vezes o nome assusta, né? A departamentalização, que diacho é isso? Mas é extremamente intuitivo até aqui, né? O que é a departamentalização? É o agrupamento de tarefas e unidades administrativas. Perfeito. Para eu fazer esse agrupamento, eu posso utilizar diferentes critérios. Então, eu vou ter, por consequência, diferentes tipos de departamentalização. Eu posso ter departamentalização funcional, quando eu utilizo como critério as funções, departamentalização por clientes, quando eu utilizo como critério os clientes, departamentalização por fase do processo, quando eu utilizo como critério a fase do processo. Então, perceba que tranquilinho, né? Por enquanto, bem intuitivo. O que a gente vai começar a estudar agora? A gente vai começar a aprofundar um pouquinho nas peculiaridades de cada um dos tipos de departamentalização. A gente viu que existem vários tipos de departamentalização. Pois é, aí o que a administração começou a perceber? Né? Os autores, os pesquisadores, eles começaram a identificar que não existe assim o melhor tipo de departamentalização de forma absoluta. Existem, na verdade, todo tipo de departamentalização possui, na verdade, tanto os pontos fortes quanto os pontos fracos, ou seja, possuem vantagens e desvantagens. E aí, você, a depender da sua empresa, a depender do contexto da sua empresa, da sua estratégia, do ambiente que a sua empresa atua, você vai ter que escolher o tipo de departamentalização mais adequado para a sua empresa. Então é isso que a gente vai começar a estudar agora. Primeira coisa que você tem que saber, já entendi o conceito de departamentalização, já entendi que existem diversos tipos de departamentalização. O que você tem que aprender agora, entender agora? Que não existe um melhor jeito de departamentalização. Existem, na verdade, vantagens e desvantagens em cada um dos tipos de departamentalização. E você precisa conhecer essas vantagens e desvantagens para quê?
né, diante ali da situação, diante da sua empresa, você consiga entender qual é o melhor tipo para aquele contexto da sua empresa, tá bom? A ideia é essa, tá bom? Então, o que a gente vai começar a estudar agora? As vantagens e desvantagens de cada um dos tipos de departamentalização, começando com o mais comum. O tipo de departamentalização mais comum, se você já trabalhou, se você já estagiou em algum lugar, você provavelmente viu esse tipo de departamentalização na prática. Ele é o mais comum, é o primeiro utilizado, então já é um ponto importante, né? Organizações que estão dando os primeiros passos, né? As empresas que estão sendo criadas, elas normalmente optam por esse tipo de departamentalização. E qual é esse tipo de departamentalização? É justamente a departamentalização por funções, também chamada de departamentalização funcional ou ainda departamentalização por disponibilidade de recursos. Tudo é sinônimo. Marcelo, que história é essa de departamentalização funcional? É a mais clássica, a mais comum. Quando eu crio um departamento de vendas, um departamento de gestão de pessoas, um departamento de finanças, um departamento de produção, eu estou fazendo uma departamentalização funcional. Ou seja, eu estou criando departamentos de acordo com as funções que as pessoas que vão trabalhar nesse departamento exercem. Então, todo mundo que trabalha na área de vendas vai ficar ali no departamentozinho de vendas. Todo mundo que trabalha na área de contabilidade, por exemplo, vai ficar lá no departamento de contabilidade. Então, é o tipo mais comum. Então, vem aqui comigo, ó. Departamentalização funcional. Trata-se do agrupamento das atividades feitas de acordo com a similaridade das tarefas, habilidades e conhecimentos dos profissionais e o uso de recursos. Nesse tipo de departamentalização, temos duas desvantagens muito características. Quais são as desvantagens de utilizar esse tipo de departamento? Concorrência entre departamentos e visão míope da realidade organizacional. Então grava aí, nesse tipo de departamentalização, que é o mais comum e é também um dos mais cobrados em provas, tá? Temos duas vantagens muito particulares, né? Que é a concorrência entre departamentos, ou seja, o departamento de finanças e o departamento de vendas, por exemplo, eles ficam disputando recursos. O departamento de finanças, eu quero contratar mais gente aqui, eu estou sobrecarregado. O departamento de vendas fica achando, não, para com isso, a gente precisa vender mais. Então, eu que preciso de mais gente para a gente conseguir vender mais. Então, cada departamento fica achando que o seu departamento é mais importante do que o do outro. Então, isso conduz também a uma visão míope da organização. Ou seja, você que trabalha numa organização que utiliza essa departamentalização funcional, você tende a achar que o seu departamento é mais importante do que o dos outros colegas. Por quê? Porque você só conhece a realidade do seu quadradinho, do seu departamento. Então, são desvantagens muito típicas desse tipo de departamentalização. Mas ele também produz algumas vantagens, tá? E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Vantagens da departamentalização funcional. Promove economia de escala por criar condições de produção em massa. Por quê? Máquinas, pessoas, conhecimentos e habilidades especializadas, está todo mundo juntinho ali. Então as pessoas que que trabalham, por exemplo, no departamento de contabilidade, o que eu vou ter lá? Eu vou ter contadores, né? Normalmente só contador. E aí eles passam o dia todo fazendo o quê? Contabilidade, contabilidade, contabilidade. E aí, todo dia falando de contabilidade, 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 eles acabam se tornando grandes especialistas em contabilidade. Então, a departamentalização funcional, ela favorece, primeiro, né, a economia de escala, porque essas pessoas começam a ficar muito eficientes, elas começam a produzir muito mais. Então, você não precisa de um número muito grande de pessoas no setor, porque essas pessoas estão cada vez mais especializadas, cada vez conseguem produzir mais, né? E ela fomenta também um alto nível de especialização das pessoas. Por quê? De novo, né, os contadores todo dia ali conversando sobre contabilidade, contabilidade, contabilidade. Então, cada vez mais eles estão se especializando, né? Então, essa é uma vantagem muito própria da departamentalização funcional. Além disso, baixa propensão a conflitos intradepartamentais, ou seja, dentro do departamento as pessoas se entendem normalmente muito bem, já que os profissionais tendem a ter percepções similares e se sentem satisfeitos.
Então, dentro do departamento é tudo uma paz, né? Porque os contadores têm uma formação parecida, né? Conversam ali sobre as mesmas coisas normalmente, tem aí uma vivência parecida, uma percepção da organização parecida. Então, dentro do departamento é uma paz. Existe baixa propensão a conflitos. Onde é que surge a treta? É nos conflitos interdepartamentais, ou seja, entre departamentos diferentes. Mas dentro do departamento, ou seja, intradepartamental, não existe conflito, tá bom? Ou a tendência de conflitos é muito baixa. Então, preste atenção nas expressões. Intradepartamental é dentro do departamento. Interdepartamental é entre departamentos diferentes, tá bom? Então, baixa propensão a conflitos intradepartamentais, ou seja, dentro do departamento. Essa departamentalização é indicada para situações de estabilidade, ou seja, atividades rotineiras e sujeitas a poucas mudanças, e fomenta a construção de especialistas. Então, principais pontos fortes da departamentalização funcional. Primeiro, ela é uma departamentalização econômica, né? Promove a economia de escala, fomenta aí um bom relacionamento dentro do departamento, é indicada para situações de estabilidade e forma especialistas. São essas as vantagens que você tem que levar para a sua prova. Qual é o outro lado da moeda? Quais são as coisas ruins desse tipo de departamentalização? Primeiro, impede a formação de uma visão generalista. Por que impede a formação de uma visão generalista? Porque está todo mundo olhando ali para o seu departamento. Está todo mundo achando que o seu departamento é mais importante do que o outro. E não tem a visão geral. Está todo mundo sempre ali, os contadores só falando de contabilidade. Contabilidade, contabilidade, contabilidade. Então ele não entende o que está acontecendo na área de finanças, na área de vendas, na área de produção. Então ele não tem essa visão mais generalista. Tende a provocar resistência a mudanças e introversão dos profissionais, porque cada um só olha para o seu quadrado e aí não entende muitas vezes que a empresa precisa se adaptar, não entende muitas vezes que às vezes um outro departamento tem mais relevância dentro daquele contexto e que ele deve ser privilegiado. Então existe uma forte resistência à mudança nesse tipo de departamentalização. Além disso, dificuldade na coordenação entre departamentos e de interligação para atividades em conjuntos. É aquela história, né? Funciona muito bem dentro do departamento, mas quando precisa coordenar com outros, aí é treta, aí é conflito. Show de bola? Tranquilinho até aqui? Vamos fazer várias questões. Eu sei que no começo fica um pouco abstrato a ideia de departamentalização, né? Então a gente fica, ai meu Deus, parece confuso, mas não é. A gente vai fazendo questões, aí vai fixando e vai ficar tranquilinho, tá bom? Então vem aqui comigo fazer uma questãozinha. FGV, Prefeitura de Angra, especialista 2019. Sabe-se que a empresa C3PO, fabricante de naves espaciais, divide suas operações de acordo com a semelhança de atividades. Se a semelhança de atividades, ele faz o quê? Departamentalização funcional, né? Dessa forma, existe na C3PO os departamentos de produção, finanças, marketing, recursos humanos, tudo aqui departamentalização funcional. Em relação ao tipo de modelo de departamentalização utilizado pela C3PO, assinale a afirmativa correta. Então ele quer a característica aí da departamentalização funcional. Vamos ver. Alternativa A. Tem como vantagem a melhor utilização das habilidades técnicas das pessoas. Opa, isso aqui está correto, né? Por quê? Lembra lá que um ponto forte da departamentalização funcional é justamente você promover a economia de escala, então as pessoas se tornam mais especialistas, então elas conseguem produzir mais e elas também fomentam a especialização. Então essa alternativa A parece correta, né? Mas vamos com calma, vamos ver as outras. B. Tem como vantagem a facilidade de adaptação às mudanças. Opa, nada disso. O que a gente viu? Que, na verdade, a departamentalização funcional tem muita resistência, né? Resistência na adaptação a mudanças. Então, não é uma vantagem. Por quê? Porque tem resistência e não facilidade. Vamos ver a C. Tem como vantagem a simplicidade de coordenação entre departamentos. Gente, vimos isso, né? Entre departamentos, nada. O que acontece? Entre departamentos é caos. Por quê? Porque cada um
fica achando que o seu departamento é mais importante que o outro. Então você tem dificuldade na coordenação entre os departamentos. Vamos ver a D. Tem como desvantagem a duplicação de esforços e recursos. Nada disso. Por quê? Porque dentro da departamentalização funcional, o que a gente viu? Que um ponto forte dela é justamente que ela promove a economia de escala. Tá todo mundo junto ali, todos os contadores estão reunidos num departamento. Então você precisa de um número menor de contadores. Então não é correto dizer que existe aí uma duplicação de recursos. Vamos ver a E. Tem como desvantagem o baixo nível de conflito de interesse entre áreas. Na verdade, aqui é um alto nível de conflito entre as áreas, né? Então, é um alto. Funciona bem só dentro do departamento. Então, chegamos à conclusão que o gabarito é a mesma alternativa A. Show de bola? Vamos para mais uma. FGV, Ministério Público Assistente 2017. A figura abaixo representa a departamentalização da empresa XYZ. Olha aqui. Diretoria comercial, diretoria de produção, diretoria de finanças, diretoria administrativa. Ele está agrupando o que, gente? De acordo com as atividades similares. Então, ele está adotando o que? Uma departamentalização funcional. Vamos ver. Entre as vantagens do tipo de departamentalização adotada pela XYZ está, vamos ver, alternativa A, permitir boa coordenação intradepartamental, ou seja, dentro do departamento. Isso aqui está correto. Dentro do departamento existe uma boa coordenação. Pelo compartilhamento de um mesmo conhecimento técnico. Opa, isso também está correto, porque dentro de cada departamento, todo mundo tem a mesma formação, todo mundo realiza as mesmas funções. É a história do contador que só fala sobre contabilidade. Então isso aqui parece correto. Vamos ver a B. Favorecer a flexibilidade e adaptação às condições externas. Já falamos sobre isso, né? Na verdade, a departamentalização funcional ela tem uma resistência à mudança. E não essa flexibilidade toda. Vamos ver a C. Facilitar a coordenação de projetos complexos e interdependentes. Nada disso, né? Vimos que a departamentalização funcional ela é muito boa para rotina e não para projetos complexos, né? Adaptação à mudança, nada disso. Vamos ver a D. Facilitar a comunicação e a coordenação interdepartamental, ou seja, entre departamentos. Nada disso. Vimos que funciona bem dentro do departamento, ou seja, intradepartamental. Entre departamentos, não funciona bem, porque cada um fica olhando para o seu umbigo. Então aqui está errada. Vamos ver a E. Promover a visão global dos problemas da organização por parte dos funcionários. Falamos sobre isso, né? Na verdade, o que nós temos é uma visão míope. Por quê? Porque a gente fica só olhando o nosso quadradinho, só o nosso setor, só o nosso departamento. A gente não entende, não sabe o que acontece em outros departamentos. Por isso aqui também está errado. Gabarito é mesmo a alternativa A. Por enquanto, show de bola. Vamos fazer mais uma. É assim que a gente vai fixar, assim que a gente vai aprender, fazendo questões. Então, a FGV DPA Assistente 2015. Analise a estrutura organizacional a seguir. Engenharia, produção, comercial. De novo, departamentalização funcional. Considerando as possibilidades de arranjo de estruturas organizacionais por departamento, a figura analisada corresponde a um arranjo... ele só quis saber o tipo de departamentalização. É funcional. Agrupou aí de acordo com as funções exercidas. Gabarito, então, B de bola. Vamos fazer mais algumas para fixar. Olha essa aqui, Sebrasp TCE Santa Catarina, auditor 2016. Caso decida departamentalizar sua organização para aumentar a cooperação interdepartamental, ou seja, entre departamentos, olha o inter, e diminuir os níveis de especificidade do trabalho, ou seja, tornar menos especializado o trabalho. O gestor deverá adotar primordialmente a departamentalização funcional, na qual cada departamento corresponde a uma função principal. Gente, se ele adotar uma departamentalização funcional, vai aumentar a cooperação entre departamentos? Não, né? Isso aqui está errado. Além disso, vai diminuir os níveis de especificidade do trabalho, ou seja, as pessoas vão ficar menos especializadas? Nada disso.
né? Então está totalmente errado esse enunciado. Por quê? Ao adotar uma departamentalização funcional, ele vai diminuir a cooperação interdepartamental e vai aumentar a especificidade do trabalho. Então aqui, enunciado está errado. Vamos para mais uma. Sebrasp FUB 2015. Considere que uma organização tenha definido a seguinte estrutura organizacional: diretoria de pessoal, diretoria de administração e finanças, diretoria de marketing, diretoria de vendas. Nesse caso, a referida organização definiu sua estrutura com base na departamentalização funcional. É exatamente isso, agrupou todas as funções semelhantes. É o exemplo aí mais comum de departamentalização, gabarito, portanto, correto. Gente, show de bola! Estudamos e entendemos a primeira departamentalização, a departamentalização funcional, sem sombra de dúvidas, um dos tipos mais cobrados. Vamos dar mais um passo. Vamos estudar agora a departamentalização por fase do processo. Departamentalização por processo ou por fase do processo. Marcelo, onde esse tipo de departamentalização é comum? Gente, ele é muito utilizado em indústria, tá? Então imagina aí, Polo Industrial de Manaus, uma Honda da vida. Como é que funciona a linha de produção normalmente? Justamente segue esse tipo de departamentalização, né? Você tem uma espécie de linha de montagem onde os departamentos representam as etapas pelas quais, né, aquele processo produtivo vai passar. Então, exemplificando aqui, imaginando como seria uma linha de montagem de um carro. Vem aqui comigo. Nós temos o departamento que monta o chassi, né? Nós temos outro departamento que monta o motor, o outro departamento que instala as portas, o outro departamento que instala as rodas, outro responsável por lavagem e lixamento, o outro responsável por pintura, o outro responsável pelo transporte para vendas. Então, a departamentalização por fase do processo ou por processo, ela é muito comum nesse tipo de indústria, tá? Onde você tem uma produção, uma espécie de linha de montagem e cada departamento é responsável por uma fase do processo produtivo. Então perceba que é bem diferente, né? Você tem ali etapas de um processo, realmente não departamento de finanças ou departamento de marketing, tá bom? O que caracteriza esse tipo de departamentalização? Qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco? É isso que a gente tem que entender a partir da literatura, tá? O que temos aqui? Ó, as principais vantagens, pontos fortes desse tipo de departamentalização. Direcionamento da empresa para as necessidades do mercado. Então, é um tipo de departamentalização que já tem uma orientação maior para o cliente, diferente da departamentalização funcional, que cada um fica olhando só para o seu departamento. Na departamentalização por fase do processo, você já está mais preocupado com o cliente da empresa e não necessariamente só com o seu quadradinho, né? Outra vantagem, melhor especificação dos recursos alocados. Então você tem clareza maior de quanto a sua empresa gasta para gerar cada produto, para produzir o carro, por exemplo. Então você consegue alocar melhor os recursos. Além disso, comunicação de informações técnicas são mais rápidas, aprimoramento da coordenação e avaliação de cada parte do processo. Então lembra aquela confusão que tinha lá na departamentalização funcional, de os departamentos não se comunicarem bem, de terem muito conflito? Pois é, nesse tipo de departamentalização, por fase do processo, os departamentos interagem mais. Por quê? Né? Eles seguem ali uma linha produtiva. Então, se o departamento aqui por exemplo, montagem do motor, não entregar o motor redondinho para o outro departamento, esse aqui vai perceber, né? Porque vai afetar o trabalho dele. Então, eles comunicam mais, conversam mais, existe uma interação maior entre os departamentos. Maiores níveis de qualidade e produtividade. O arranjo físico, né, o layout lá da linha de produção é aprimorado, porque isso é muito importante nesse tipo de departamentalização, né? E em indústria, gente, eles investem muito tempo em definir o layout para diminuir o deslocamento de materiais, né? Então, o tempo de produção, né, o tempo de produção de um carro, por exemplo, para uma Honda da vida, ou para uma Chevrolet, ou para uma Ford da vida, é muito importante. Então, eles pensam muito bem onde vão posicionar cada equipamento, como as pessoas vão atuar na linha de montagem,
Por quê? Porque cada layout, cada mudança ali na posição da máquina faz muita diferença. Se a máquina estiver mais bem posicionada, vai conseguir economizar tempo de produção e a empresa vai economizar mais. Então, esse tipo de departamentalização, a gente tem uma importância muito grande para o layout, né, para o posicionamento das coisas. Permite ações de reengenharia e enxugamento, então muitas vezes a empresa consegue reduzir ali os níveis hierárquicos, as pessoas conseguem trabalhar de uma forma mais eficiente. Permite a obtenção de vantagens econômicas pela plena utilização da tecnologia adotada no processo. Esse aqui já foi, inclusive, um apontamento da FGV, uma questão anterior, né? Que você consegue utilizar melhor a tecnologia quando adota esse tipo de departamentalização. Marcelo, por quê? Pensa lá, gente, uma linha produtiva, uma linha produtiva, todos os departamentos ali estão conectados. Quando você melhora aqui, por exemplo, utiliza uma máquina que mais rápida, você diminui o tempo total de produção do processo, porque está tudo conectado. Então, você consegue ter um resultado melhor quando aplica a tecnologia, e é um resultado sentido por todos os departamentos. Então, é isso que a FGV quis dizer aqui com plena utilização da tecnologia. É diferente da departamentalização funcional. Imagina aí uma super máquina lá no departamento de marketing. Quem é que vai se beneficiar dessa máquina? De forma direta, só o departamento de marketing, em última análise pode vender mais e aí vai tornar mais dinheiro para outros departamentos. Se a gente viajar um pouco, pode até extrapolar um pouco, e achar mais de maneira mais direta, quando você aplica a tecnologia em uma organização que adota a departamentalização funcional, essa tecnologia vai beneficiar de maneira direta só aquele departamento que utiliza aquela tecnologia ou aquela máquina. Já numa departamentalização por fase do processo, quando você coloca a tecnologia em qualquer parte ali daquele processo, aquele processo como um todo vai ficar mais rápido, vai ficar mais eficiente e isso vai beneficiar todos os departamentos. Então, essa é a lógica, tá bom? Vamos ver aqui agora as desvantagens. Qual é o problema desse tipo de departamentalização? Afinal, nem tudo são flores, É a perda da visão global, da interligação entre os diferentes processos. Aqui a gente tem um processo, por exemplo, de montagem de um carro, por exemplo, mas e aí os outros processos? Processo de contratação de fornecedores, Vou botar aqui fornecedores. Não está aqui. Então, quando a gente fala em comunicação entre processos diferentes, a gente também não tem essa interligação. Isso sempre acontece, tá? Por quê? Porque você vai criando ali o seu critério de departamentalização, de certa forma, ele sempre vai trazer aspectos negativos também, Então, quando você departamentaliza por fase do processo, você acaba criando essa dificuldade em processos diferentes, tá bom? Restrição da flexibilidade para ajustes no processo produtivo, porque como eu falei, uma vez que aquelas máquinas estão posicionadas, é difícil de mudar, são máquinas pesadas, muito comum em indústria, então reduz a flexibilidade. Maior risco operacional, pois uma falha em um processo pode levar a uma falha sistêmica da organização. Isso também já foi cobrado pela FGV e isso também faz sentido, O risco operacional acaba sendo maior, porque é a mesma ideia da plena utilização da tecnologia, só que é o reverso da medalha, vamos dizer assim, Por quê? Quando você aplica uma tecnologia aqui numa parte do processo, todo o processo fica mais rápido. Então, todos os departamentos se beneficiam, Foi isso que a gente falou. Só que imagine o contrário. Imagine que tem um problema aqui na máquina que monta o motor. Então, vem aqui, ó. Imagine que existe um problema aqui na máquina que monta o motor. E esse departamento aqui não consegue funcionar. E aí o que vai acontecer? Toda a produção vai parar. Por quê? Porque você precisa montar o motor aqui dentro desse exemplo para depois instalar as portas. Então, leva a uma falha sistêmica. Um problema em um departamento acaba afetando toda a linha de produção. Então, o risco operacional é maior, diferente de uma departamentalização funcional. Se tiver um problema na máquina do marketing, isso dificilmente vai afetar, por exemplo, os colegas lá do departamento de produção. Eles trabalham de forma diferente. Agora, departamentalização por fase do processo, o risco operacional acaba sendo, então, mais alto. Show de bola? Vamos fazer questão? Vamos fazer questão? Olha essa questãozinha aqui. Câmara Municipal de Salvador, assistente 2018.
Uma fabricante de produtos de beleza adota a departamentalização funcional. A cúpula da empresa vem planejando uma reestruturação para passar a adotar a departamentalização por processo. Uma das vantagens da departamentalização por processo, então ele quer vantagem e ele quer departamentalização por processo. Vamos ver. Alternativa A. Favorecer a atenção às mudanças ambientais que influenciam o comportamento dos clientes. Ok, né? Ele tem uma relação, a departamentalização por processo, em relação ao funcional, ela está um pouco mais orientada para os clientes, né? Então a gente pode botar aqui um certinho, mais ou menos. Vamos analisar com calma. B. Eliminar os conflitos interdepartamentais. Não, você nunca consegue eliminar conflitos totalmente, né? Você consegue reduzir, mas eliminar está errado. Vamos ver a C. Reduzir os riscos operacionais devido à interdependência entre os processos. Isso está errado, porque quando você adota uma departamentalização por processo, você tem um aumento dos riscos operacionais. Então a C está errada. Vamos ver a D. Conferir grande flexibilidade e capacidade de adaptação a mudanças tecnológicas. Falando sobre isso, não existe existe pouca flexibilidade. Por quê? Lembra lá da história da máquina, né? Processo produtivo, indústria. Você tem ali uma máquina que segue uma ordenzinha. Aí, se você quiser qualquer mudança naquela máquina, vai afetar toda a linha de produção. Então, você tem aí uma baixa capacidade de flexibilidade no processo produtivo. Então, até relembrando aqui o nosso slide, ó, restrição da flexibilidade para ajustes no processo produtivo. Então, aqui, ó, pouca flexibilidade, não grande. Vamos ver a E. Permitir a obtenção de vantagens econômicas pela plena utilização da tecnologia adotada no processo. Opa, é exatamente isso. Então, quando você utiliza aí uma departamentalização por processo, você consegue a plena utilização da tecnologia. Lembra lá da história? Você bota uma super máquina aqui em determinada fase do processo, todo o processo vai ficar mais rápido e isso vai beneficiar todos os departamentos. Então você tem essa plena utilização da tecnologia. Então aqui a alternativa até traz aí uma característica mais ou menos correta. Por quê? Porque em relação a funcional, a departamentalização por processo ela até tem mais uma orientação para cliente maior. Só que a E está mais correta, porque fala exatamente uma característica muito própria da departamentalização por processo. Por isso, o gabarito ficou mesmo a alternativa E. Em questões da FGV, gente, vez ou outra a gente tem que procurar essa alternativa ainda mais completa. Por isso que você tem sempre que analisar cada uma das alternativas antes de assinalar. Show de bola? Vem aqui comigo então para mais uma FGV TRT Técnico 2017. A departamentalização por processos tem entre suas desvantagens, vamos ver. Alternativa A. Desperdício e redundância de esforços pela dificuldade de racionalização das etapas de execução do trabalho. Não existe essa redundância de esforços, a gente vai falar sobre isso, né? Mas redundância de esforço é muito próprio das departamentalizações, por exemplo, por divisão ou por territorial. Por quê? Aí cada sede vai ter normalmente um departamento para exercer as mesmas funções. Acaba que você precisa ter mais contadores, por exemplo, porque na unidade de Manaus tem que ter um contador, na unidade de Belém tem que ter outro contador, na unidade lá de Florianópolis tem que ter outro contador. Então acaba gerando essa redundância. Isso não acontece na departamentalização por processos não, tá bom? Então a A está errada. Vamos ver a B. Foco excessivo na qualidade do produto, que sacrifica outros objetivos organizacionais como a produtividade e eficiência. Isso não está correto, né? A departamentalização por processo ela tem sim muito foco em produtividade e eficiência, então não está correto não. Vamos ver a C. Dificuldade de comunicação e coordenação pelo isolamento dos departamentos. Isso não acontece, né? Na verdade, esse isolamento dos departamentos, essa visão míope, ela é muito própria da departamentalização funcional. Lembra que eu falei na departamentalização por fase do processo? Os departamentos interagem mais, porque o que um entrega, o outro vai receber aqui para dar sequência na produção. Então eles acabam interagindo muito mais. Não existe esse isolamento não. Vamos ver a D. Custos operacionais crescentes pela necessidade de atualização tecnológica constante. Essa não é uma característica aí da departamentalização por processos, né?
vamos ver maior risco operacional, pois uma falha em um processo pode levar a uma falha sistêmica da organização. Perfeito, né? Existe esse risco operacional maior, é a outra face daquela vantagem da plena utilização da tecnologia, né? Qual é a outra face? É justamente o risco operacional maior, porque se uma máquina de um departamento falhar, o que vai acontecer? Toda a linha de produção, ou seja, diversos departamentos vão ter que parar também. Tá bom? Então o gabarito aqui da questão é mesmo a alternativa E. Vencemos então mais um tipo de departamentalização, a departamentalização por fase do processo. Essa é um pouquinho menos cobrada pela FGV, mas tem a sua importância, por isso a gente estudou aqui. Agora a gente vai dar mais um passo. Vamos estudar a departamentalização por produto. Onde é que eu vejo muito claro esse tipo de departamentalização, né? Quando a gente fala, por exemplo, em empresas que trabalham com produtos muito diferentes. Então imagina aí, deixa eu ver aqui, esse exemplo aqui, ó. Imagina uma empresa que tem uma diretoria que trabalha com produtos químicos, produtos têxteis, né? Produtos farmacêuticos. São produtos bem diferentes, públicos diferentes, né? Então você pode agrupar aí os departamentos de acordo com os produtos distintos que a empresa possui. Tá? Qual é a grande vantagem desses tipos de departamentalização? Facilita a coordenação dos resultados esperados de cada grupo de produtos ou serviços, pois cada um desses grupos funciona como uma unidade de resultados. Vamos traduzir isso aqui, gente. Todo mundo ali dentro daquele departamento está focado em desenvolver um produto, né? Então, eles trabalham muito bem dentro daquele produto, eles têm uma boa coordenação. Esse é um ponto forte. Além disso, você consegue apurar os resultados de uma forma mais fácil. Por exemplo, dentro dessa empresa aqui, ela vai saber muito bem se os produtos químicos estão indo bem, né? Se os produtos têxteis estão indo bem ou se os produtos farmacêuticos estão indo bem, né? Então ela consegue mensurar o resultado por tipo de produto. Ela pode ver, por exemplo, que os produtos têxteis estão vendendo pouco, a empresa está perdendo mercado, e aí pode extinguir todo esse departamento de produtos têxteis para focar só nos outros produtos, né? Então ela consegue apurar o resultado de uma forma mais fácil, ver de onde vem o lucro da empresa, onde estão os possíveis problemas. Então é uma vantagem, né? Cada departamento funciona como uma unidade de resultados. Propicia a alocação de capital e de conhecimento especializado para cada um dos grupos de produto, né? Foi aquilo que eu falei, fica todo mundo ali focado em produzir um tipo de produto específico, todo mundo trabalhando junto. Permite maior flexibilidade, inovação e criatividade, posto que temos diversos departamentos direcionados para um tipo de produto ou serviço. Gente, é a mesma coisa, a mesma ideia, né? Você tem diversos profissionais, você tem um cara que entende um pouco mais ali da área de estratégia, trabalhando junto com um cara que trabalha muito com vendas, com um cara que trabalha com marketing, com um cara que fez o design do produto, né? Todo mundo trabalhando junto para melhorar aquele produto em particular. Então, a grande vantagem desse tipo de departamentalização é essa interação entre pessoas com especialidades diferentes, né? Focadas em melhorar um produto específico. Então, essa é a grande característica, né? Indicada para situações externas mutáveis. Então, esse tipo de departamentalização ele é interessante porque você consegue perceber e consegue evoluir o seu produto de uma forma mais fácil, mais rápida. Por quê? Porque você tem várias pessoas ali atuando em conjunto, né? Mas também tem desvantagens. Quais são essas desvantagens? Dificuldade no estabelecimento de políticas gerais da empresa, porque você tem produtos com características diferentes, então é difícil traçar uma regra geral única, né? Duplicidade de atividades nos vários grupos de produtos. Foi aquela história, você vai precisar de um contador aqui, né, para cuidar ali das partes mais administrativas, né, um assistente administrativo. Então, como as especialidades estão dispersas entre cada uma das caixinhas de produto, você gera uma duplicidade de esforço, você não tem aquele ganho de escala muito próprio da departamentalização funcional. Então a departamentalização por produto ela acaba conduzindo a uma duplicidade de esforço. Você vai precisar de mais contador do que seria necessário para uma departamentalização funcional, você vai precisar de mais profissionais da área de finanças, mais assistentes administrativos, né? Porque realmente leva essa duplicidade.
pode conduzir a uma obsolescência técnica. O que é obsolescência técnica, né? As pessoas vão perdendo a sua especialização. Por quê? Porque elas não estão ali agrupadas com os especialistas, com pares. Então as pessoas vão perdendo um pouco da sua especialização. O cara lá da contabilidade, ele não se relaciona muito com outros contadores. Ele está trabalhando ali com o cara do marketing, ele está trabalhando ali com o cara do design, está trabalhando com o cara da produção ali. Todos eles trabalhando para melhorar o produto têxtil, por exemplo. Mas como ele não conversa muito com outros contadores no seu dia a dia, ele acaba que vai perdendo um pouquinho dos seus conhecimentos de contabilidade. É diferente da departamentalização funcional, porque lembra lá, os contadores estão sempre contabilidade, 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 sempre interagindo com pessoas com a mesma formação, com a mesma especialidade. Então, a departamentalização por produto ela pode conduzir a essa obsolescência técnica, ou seja, as pessoas vão ficando menos especialistas, né? Em razão do distanciamento dos especialistas, distribuído entre os vários departamentos. Pode provocar ansiedade nos profissionais em situações de instabilidade externa. Os empregados sentem-se mais inseguros em relação à possibilidade de desemprego nesse tipo de departamentalização. Afinal, um desuso, insucesso do produto pode implicar um corte de unidades inteiras de negócio. Vamos entender isso. Lembra que eu falei que um ponto forte da departamentalização por produto é que você consegue identificar bem os resultados, né? Qual é o nosso produto que está dando dinheiro? Vamos imaginar a nossa sorveteria. A gente chega lá, faz uma departamentalização por produto, tem uma galera trabalhando aqui em melhorar o nosso sorvete, tem uma galera aqui trabalhando para melhorar o nosso café, tem uma galera aqui trabalhando para melhorar o nosso sanduíche. É uma super sorveteria, né? Aí o que a gente começa a perceber? Poxa, essa história de sanduíche, cara, não vende nada. A gente gasta uma grana ali com estoque, né? Tem que ter mais gente e não vende nada, sabe? Vende muito pouco. A galera vem para nossa sorveteria para tomar o sorvete. Então, o que a gente pode perceber, né? Quando a gente tem uma departamentalização por produto, a gente consegue identificar de uma forma mais fácil de onde vem o resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Então, esse é um ponto forte. Qual é o lado negativo? O lado negativo é para os empregados, né? As pessoas que estão trabalhando ali no sanduíche, né, elas ficam, puxa vida, não está vendendo sanduíche, não está vendendo sanduíche, e aí, será que a sorveteria vai continuar vendendo sanduíche? Será que ele vai demitir todo mundo que trabalha com sanduíche na sorveteria? Então eles começam a ficar mais ansiosos, começam a ficar mais preocupados. Então uma desvantagem desse tipo de departamentalização é justamente esse prejuízo psicológico para as pessoas das unidades, porque elas sabem que a empresa, né, consegue identificar de onde vem os resultados e aí pode decidir, chega de sanduíche, demite todo mundo. Então, um lado ruim, né, da departamentalização por produto. Vamos fazer questão? Olha essa questãozinha aqui. FGV, Câmara Municipal de Salvador, analista 2018. Uma indústria química adota em seu primeiro nível hierárquico a seguinte departamentalização: divisão farmacêutica, divisão química, divisão veterinária. São produtos diferentes, né? Os tipos de departamentalização adotada pela indústria e uma das suas vantagens são, respectivamente, aqui a gente já viu, né? São produtos completamente diferentes. Então aqui por processo, não, por processo seria etapas diferentes do processo, né? Seria montagem, desmontagem, funilaria, por exemplo. Não é o caso. Por produto, perfeito, aqui é por produto. Facilitar a inovação. Essa é uma vantagem de fato, né? Porque tem várias pessoas de várias especialidades juntas, reunidas, conversando, né? Você tem um cara do marketing conversando com um cara de contabilidade, com um cara do design, com um cara de finanças, com contar, né? Todo mundo ali interagindo junto para melhorar aquele produto em particular. Então realmente existe essa maior facilidade em inovação. Então parece correto. É funcional? Não é funcional não. Funcional é aqueles departamentos clássicos: finanças, vendas, produção. Por processo e por produto. Não, é só por produto. Funcional e por processo, nada disso. Gabarito é mesmo, então, a alternativa B de bola. Show? Vamos para mais uma. A figura abaixo representa a estrutura simplificada da firma de contabilidade, XPTO. É uma firma de contabilidade, um escritóriozinho de contabilidade. A departamentalização da XPTO é o quê? São os produtos que ela vende, né? Ela trabalha com serviço de auditoria, com serviço de consultoria e com a contabilidade mais raiz, né? Então são produtos diferentes, né? Então gabarito aqui por produto, não tem por produto, é por serviço, né? Produto ou serviço. Então gabarito aqui
Alternativa C de casa. Show de bola, gente? Tranquilinho, né? Departamentalização por produto ou por serviço. Ou por resultado, às vezes aparece em prova também por resultado. Aprendemos, já entendemos esse tipo de departamentalização, vamos avançar para mais um tipo, né? A chamada departamentalização por projeto, tá? Como funciona a departamentalização por projeto? Você já está especialista. A departamentalização por projeto é o que utiliza como critério de agrupamento de tarefas o que? O projeto, né? Então, o que a gente precisa saber para entender essa departamentalização? Justamente o conceito de projeto. Então, anota aí, conceitozinho de projeto. Projeto, anota aí. É um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Então, o que é um projeto? Um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço ou resultado único, tá? Gente, de maneira mais prática, quem utiliza muito a departamentalização por projeto? As construtoras, gente. As construtoras, elas trabalham muito com essa lógica de departamentalização por projetos. Elas vão realizando diversos empreendimentos distintos, né? Imagina a construtora X, aí ela tem um projeto, vamos imaginar aqui, Florais Cuiabá, primeiro projeto. Aí outro projeto, Florais Itália, todos são condomínios residenciais diferentes, né? A outro projeto, Florais Chicago, né? Então vai criando vários empreendimentos imobiliários diferentes. Para cada um desses empreendimentos imobiliários são projetos, ou seja, esforços temporários, porque uma hora eles vão entregar a obra, né? Criados para produzir um resultado único, um empreendimento imobiliário específico, tá bom? Então a departamentalização por projeto já vai pensando aí em construtoras, tá? Construtoras, elas seguem muito essa lógica. Ó, projeto A, projeto B, projeto C, cada projeto então é um departamento específico. Tranquilinho? Agora o que a gente tem que aprender é simplesmente as vantagens e as desvantagens desse tipo de departamentalização. Gente, é sempre essa lógica, tá? Você tem que entender a departamentalização e a banca vai perguntar se você sabe as vantagens e as desvantagens da departamentalização. Então vem aqui comigo, departamentalização por projeto. Quais são as vantagens? Um alto grau de responsabilidade da equipe pela execução do projeto. Por quê? É a mesma ideia do produto, só que nesse caso está todo mundo ali focado em um projeto. Então você tem um corretor de imóveis, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto, você tem um paisagista ali daquele empreendimento, né? O Florais Cuiabá, por exemplo. Tá todo mundo ali focado em fazer vender as unidades ali daquele empreendimento imobiliário. Então imagine ali que o empreendimento está em construção. Aí o corretor de imóveis está tentando vender aí na planta ali para muitas pessoas. Aí os clientes começam a falar: eu não gostei muito desse empreendimento porque ele não tem uma área comum muito boa, né? E o corretor com essa informação já pode falar: falar lá pro engenheiro, será que não tem como melhorar essa área comum? Então eles começam a atuar em conjunto porque todos estão comprometidos ali com a entrega daquele empreendimento, daquele projeto em particular, né? Facilita a condução de trabalhos por ser composto por equipes multidisciplinares, como a gente falou, né? Tem o engenheiro, o arquiteto, paisagista, todo mundo trabalhando juntos no mesmo projeto. Possui elevado grau de versatilidade e adaptabilidade, aceitando novas ideias e técnicas durante o desenvolvimento dos trabalhos. Foi isso que eu falei. Muitas vezes, dentro da execução de um projeto, você consegue mudar esse projeto, você consegue mudar as entregas a partir das informações que você foi coletando durante durante a execução do projeto, melhor dizendo, né? Então o corretor começou a perceber: esses apartamentos aqui não vão vender não. Por quê? Porque os clientes estão querendo uma área de lazer maior. Então já tenho que, antes de entregar esse projeto, já tenho que conversar com o arquiteto, com o engenheiro, para convencer o povo que está financiando esses empreendimentos, para ver se a gente consegue mudar o projeto para conseguir vender mais. Então, a departamentalização por projeto, ela grava isso, tá? Essa é uma característica muito cobrada em provas. Departamentalização por projeto, ela é muito adaptável, ela é muito fácil de lidar com as mudanças, ela é mais flexível, tá bom? Aprimora o atendimento ao cliente do projeto e permite a alocação temporária e eficiente de recursos na construção de um novo produto ou serviço.
Então você consegue alocar temporariamente. A sua empresa, por exemplo, não precisa contratar um paisagista para trabalhar para sempre, né? Para ficar no quadro eterno da empresa. O que ela precisa, na verdade? Às vezes, só para fazer o projeto rapidinho daquele empreendimento em particular. Então você não precisa contratar para sempre. Então a departamentalização por projeto ela permite essa alocação temporária de pessoas. Quais são as desvantagens desse tipo de departamentalização? Comunicação deficiente, sendo cada equipe do projeto procura dedicar-se exclusivamente ao seu próprio projeto. Então, gente, é a mesma ideia, né? Quando você departamentaliza por função, o que acontece? Cada departamento fica olhando só para as suas funções, para as suas atividades. Né? Quando você departamentaliza por produto, cada departamento fica olhando só para os seus próprios produtos, esquece os outros produtos, né? Fica todo mundo olhando para o seu umbigo. Né? Na mesma coisa acontece na departamentalização por projeto. Quem está trabalhando aqui no projeto dos florais Cuiabá, por exemplo, está nem aí para quem está trabalhando nos florais Chicago, por exemplo, no outro empreendimento. Né? Então não existe essa comunicação aí entre os projetos. Requer a aplicação de vultosos investimentos, tecnologias específicas e envolve acentuados riscos. Então, dentre as departamentalizações, a departamentalização por projeto é uma das mais caras, tá? Porque você tem que contratar várias pessoas ao mesmo tempo, ainda que de forma temporária, né? Elas vão estar atuando juntos, então você precisa gastar mais. Capacidade do gerente de projetos em conduzir a equipe é primordial para o sucesso do projeto. Em geral, equipes muito grandes tendem a não ter bons rendimentos e equipes pequenas apresentam dificuldade de relacionamento. Assim, o gerente de projetos deve ser capaz de lidar com essas situações. Então, a departamentalização por projeto ela depende muito da capacidade do gerente de projetos. Show de bola, gente? Vamos respirar um pouco? Já estou até cansado. Falei diretão aqui, é muito conteúdo, né? Então, vamos respirar um pouquinho, rodar a vinhetinha e aí a gente continua já na próxima aula, beleza?